A amizade, eu acho que é o tão sonhado amor perfeito, né? Que as pessoas ficam projetando em outras pessoas e quase nunca dá certo. Às vezes dá e na maioria das vezes não dá. A amizade, eu acho que é esse amor mesmo, de verdade. Essa foi a Tereza Cristina, cantora, compositora. Você que acompanha a live diária dela no Instagram desde o começo da quarentena, desde março, já deve ter visto que aquilo virou um grande encontro de amigos. E se você nunca entrou, sem dúvida, vale dar uma espiada. É um encontro tanto da Tereza com os amigos dela, que são Caetano Veloso, Zeca Pagodinho, Alice Caymmi, Áurea Martins, que comemorou 80 anos na live. É muita gente. Mas é também o encontro de todas as pessoas que juntas assistem e participam todos os dias. Um monte de gente saudosa dos amigos entra lá para matar essa saudade. Eu sou Luara Calvenic e este é o podcast da semana. Nessa edição da Gama, a gente vai falar de amizade. Então a gente resolveu convidar a Marina Persson, que é amigona da Tereza Cristina, para entrevistá-la. Escuta a seguir esse papo cheio de saudade, de amor e de carinho. Ei, que alegria falar com a Tetê, finalmente! Quer dizer, finalmente Oi, não, a gente Ma. se vê quase todas as noites lá nas suas lives, mas é diferente da gente ter, assim, um tete-a-tete via computador. Que Sim, saudade, sim. Tereza! Pois Que é. que saudade de te abraçar, da gente conversar pertinho, que loucura. Tem músicas que eu nem ouço mais. Aquela do Caetano, por exemplo, outro dia eu fui ouvir, comecei a chorar cozinhando. Eu falei, não, pulei. Passei ela. Não, e assim, Não tive coragem. Vamos começar então falando justamente dessa canção, porque é o seguinte, eu fui convidada pela revista Gama para fazer esse podcast da semana com você, porque o tema dessa semana é amizade. Olha que legal. Oh, meu Deus. Aí quando falaram, você quer falar sobre amizade com a Tereza Cristina? Eu falei, mas não consigo pensar em nada mais perfeito que isso, tá Sim, incrível. Sim. Quando que eu falei pra você, né, que eu ouço o Falou Amizade, que eu fico com vontade de chorar, assim, eu lembro, a gente tava cozinhando, a gente tava fazendo comida. O que era do Caetano que a gente tava ouvindo? Eu acho que era o Mel da Bethânia. Não, talvez fosse Outras Palavras. Acho que a gente passou Eu da acho que Bethânia foram outras, pro pode Caetano, ser Outras Palavras. aí eu falei... Aí você Ei, falou, essa música. eu quero ouvir uma música, uma música especial eu quero ouvir. Você conhece essa música? Aí eu comecei a ouvir, eu falei, eu conheço essa música, que música é essa? Aí você falou assim, cara, essa música tá perdida, porque ela foi feita pro Dedé Mamata. Total. E pro filme, né? Podia lançar até esse filme de novo, né? Com esse nome tão atual, né? Dedé Mamata, né? Que mais tem no Brasil. Aí a gente começou a ouvir e cantar, e a gente ali cozinhando, que já é um momento meio mágico, né? De cozinhar, de estar preparando comida. Das assim. coisas que eu mais amo na vida. Cozinhar com amigos, ouvindo música. Um belo clipe que eu tenho na minha cabeça, assim. Foi demais. Ô, Tetê, vamos lá. Assim, vamos falar um pouco dessas lives aí, do que tá acontecendo na sua vida depois que você começou a fazer isso. Como foi que você decidiu fazer essas lives? Porque no começo eu achei que era uma coisa que você estava fazendo assim, não era para ser todo dia até o fim da quarentena. Meio começou por acaso, você fez um, aí foi legal, aí você foi fazendo outro, e a gente brincou. Tereza se mudou pro Instagram, como é que é? Sim. Aí o Felipe começou a ir todos os dias jantar com você no Instagram. Sim. Enfim, conta pra gente como é que foi isso. Foi bom. Eu comecei fazendo... Eu fiz de samba de terreiro, depois de samba de terreiro eu fiz batalha de compositores, e aí o Twitter me convidou para fazer uma live no Twitter sobre Paulinho da Viola. Fiz, gostei, e aí comecei a fazer as lives com a minha mãe no domingo, Jovens Lives de domingo. Só que aí foi uma escalada de notícias pesadas e tristes, né? Que foi o aumento de mortes. Deu um pulo grande. Quando eu percebi, não foi uma coisa pensada, mas assim, todo dia eu tinha necessidade de chegar
e ficar ali cantando e esquecendo o dia que passou. Alguém me falou, eu não percebi isso, eu fiquei só naquele vício de acordar, acorda, faz faxina, almoço da minha mãe, da minha filha e tal, e aí, vou fazer o que hoje? Live. Quando eu vi, eu tinha feito uma semana de lives todo dia. E aí eu reparei que, assim, eu tava dormindo melhor, eu não tava com a aparência tão pesada, né, porque eu me conheço, né, a gente se conhece, olha no espelho e eu falo, meu Deus do céu, tá puxado, né, como é que eu preciso animar minha filha, preciso animar minha mãe. E aí quando eu vi que me fez bem, falei, cara, por que me faz bem? Pô, eu tô bebendo cerveja, comendo coxinha, salgadinho, eu tô fazendo o que eu gosto. Tô cantando música do Paulinho da Viola, do Cartola, do Zequete. Às vezes falo mal do Flamengo, às vezes... Pô, tipo, eu tô fazendo o que eu gosto. Então, vou continuar fazendo. Aí, teve uma coisa que foi primordial, assim, pra tudo, né? Esse fortalecimento da minha ação, que foi o surgimento desse fã-clube chamado Christiners. Maravilhoso. Eu não tenho ideia de quem foi o primeiro louco, a primeira louca que criou isso. Tetê, que dia foi a primeira live, você lembra? Eu acho que foi 26 de março. A quarentena começou 14. Eu, pelo menos, comecei a minha quarentena dia 14 de março. Então, foram 12 dias depois de decretada a quarentena, você começou a fazer e desde então você não falhou nem um dia? Eu falhei um dia, que foi quando eu perdi meu pai de santo. Que ele faleceu, assim. Nesse dia eu não fiz. Esse dia realmente não deu. Imagina. Aí eu avisei. E teve um outro dia, né? Teve esse dia que foi quando teve o desencarne do seu Lecinho. E no dia que aquela criança lá de Recife caiu do prédio, naquela situação toda esquisita, com aquela mulher horrorosa. Porque isso aconteceu, foi um dia, né? No dia seguinte, eu acordei com essa notícia da morte do Miguel. Aí eu não ia fazer, e aí de repente, de tarde, eu tava deitada e fui dormir, muito deprê, fui dormir tipo 2 da tarde, 1h30, almocei e fui dormir. E aí eu fui ouvir música e fui ouvir, eu falei, cara, tem um álbum que eu gosto muito, é o Outras Palavras, do Caetano, eu adoro esse álbum. Uhum. Fiquei ouvindo Outras Palavras e tal. E quando tava terminando o álbum, que é aquela Jeito de Corpo, que ele fala, mas mesmo na deprê chama-se um Gilberto Gil. Eu falei, porra, será que eu faço uma coisa do Gil? Uma coisa pra cima, assim. O Gil tem, né, coisas tão lindas. Luar, cores vivas, ele tem uma coisa... E aí fui fuçar, dei de cara com o álbum Realce. Eu falei, porra, vou fazer o Realce. E aí foi uma coisa bem... Acho que foi um dos dias da minha vida, assim, bem mágicos, sabe? Saí de uma situação de tristeza pro oásis, porque eu fiquei cantando Realce todo, depois eu cantei as coisas que eu sabia do Gil, e no final ele aparece como, sei lá, eu fiquei me imaginando aquelas crianças lá no bairro de Fátima, que a Virgem apareceu e falou que os 3 segredos de Fátima. Porra, eu lembro. Quando eu olhei, eu não aguentei. Eu desabei e vou te dizer, eu não consigo ver esse vídeo todo, porque eu fico com eu acho que eu chorei alto, eu gritei, eu sei lá o que eu fiz, cara. Não, você estava evidentemente assim, muito emocionada e você emociona todo mundo junto, né? Porque só de você me contar, eu já fico aqui de olhinho aguinha no olho. Mas quando que eu ia imaginar? Porque se eu tivesse combinado, se eu tivesse falado, ou se ele fosse meu amigo, se fosse uma pessoa que eu tivesse a intimidade que eu tenho com o Caetano, por exemplo, eu não tenho com o Gil. E de repente, ele chegou assim, e mandou Viramundo, que é uma música, o Gil tem umas músicas assim fortes, sabe, de chamamento, né? As músicas dele chamam coisas, assim. Você canta aquilo, você tá chamando alguma coisa boa pra perto de você, assim. Foi? Ele é incrível. Sabe, assim, deu uma força que eu falei, cara, olha só, tá vendo? Eu não quis fazer, né? Quis ficar ali
no meio da tristeza, e foi uma atitude proativa, foi boa, foi bem, né? Eu fiz bem em ter feito, sabe, assim. Porque aí, a partir disso, as ideias não param, porque tem muita coisa pra fazer, entendeu? Pois é, esse aí é o seu ponto de vista, que pra mim é assim, gente, ela já fez de tudo, e agora? Como é que vai achar um tema no próximo dia? E aí sempre aparece uma coisa surpreendente. Sim, sabe qual é o sempre tema de aparece hoje? Um compositor, Dorival Caymmi. Eu sei, eu espero que você cante Marina, tá? Tô aguardando esse momento. Cara, eu cantei uma música pra você, várias, né? Mas essa do Guilherme Arantes, I am alone with you, we are lonely no more, Marina. Sim. E a Lucina. E ficou todo mundo falando que era pra Marina Lima. Eu falava, não, eu escrevendo loucamente. É pra mim que ela tá cantando. Aí falava, não, mas o Guilherme Arantes escreveu pra Marina Lima. Eu falei, não importa, hoje é minha. Não importa. Mas eu te interrompi cantando, desculpa. Canta um pouquinho da música. Nada, essa música é linda. Tudo que você quiser, quando você quiser. E tem isso também que a live trouxe, que você falou, o assunto não acaba. Por exemplo, fora da minha zona de conforto tem um mundo. E eu consegui fazer live pro Guilherme Arantes, pro Roupa Nova, pro Lulu Santos. É muito gostoso isso, assim, porque são assuntos que eu achei que eu não dominava e que eu não... Fiz uma live de rock, cantei Iron Maiden, cantei Van Halen, vou fazer outra semana que vem. Ai, que maravilha. Mas você é metaleira que eu sei, que você já me contou. Então, mas assim... Fala desse passado metaleiro. Assim, eu era fã de disco, né? Discoteca, sou de 68, então gostava de ir pro clube, pro baile. Só que assim, eu sempre gostei mais das músicas lentas. Gostava de dançar, mas as músicas lentas eu achava mais bonitas, as melodias mais bonitas, assim. E eu comecei a perceber que na hora da música lenta, eu ficava muito triste no baile. Porque ninguém me chamava pra dançar. E eu ficava sozinha, ouvindo aquelas músicas que eu já gostava em casa. E eu pensava assim, o que eu tô fazendo aqui, né? Começou a me entristecer, na verdade. Eu sempre fui muito magra, mas eu engordei dos 13, 14 anos, eu engordei bastante, até os 18. Aí é isso, né? Preta, gorda, no baile. Ninguém me chamava pra dançar. Eu não gostava mais daquilo. Até que eu fui num show de metal com o meu primo. E eu cheguei no show de metal e eu via as mulheres com uma atitude completamente diferente da minha, sabe? Mais independentes e não tinha nada de música lenta pra ir pegar pra dançar. Esse momento romântico não tinha. E eu gostei do ambiente e dali pra gostar da música foi um pulo, né? Porque aí eu comecei Tava dado. Sim, aí eu comecei Peraí, quais são as bandas que eu... tem o Van Halen. Aí o Van Halen eu já fui ouvindo, já fui gostando de tudo. Aí o Iron tinha aquela coisa meio mística, meio... Aquela coisa das pirâmides, dos faraós. Olha só, gente, isso eu tenho certeza que as pessoas não sabem. Acho que nenhum Christiner sabe, a não ser que você tenha falado na live, essa não vi, que você tem esse passado metal, que você une do samba ao gás total, entende? É isso. Do samba do trabalhador ao fura metal. Depois disso... Aí quando eu entrei na UERJ, em 88, eu já tava muito metaleira, muito, sabe, de ficar ouvindo e tal. Acabei fazendo um programa com o Zequinha, meu amigo, a gente fez um programa numa rádio pirata que a gente montou lá, de música brasileira. Aí realmente comecei a ouvir muito mais música brasileira, e da música brasileira, assim, o samba foi... Aí não tem como fugir do samba, sabe? Exato. Me pegou por completo. E aí me reapaixonei pelo Candeia. E aí dali minha vida artística começou, assim, por conta disso, desse reencontro com a obra do Candeia. Mas uma coisa, Mar, que aqui em casa sempre teve, foi o seguinte, minha mãe sempre ouviu todo tipo de música. Minha mãe apresentou pra gente
os discos do Tim Maia, Secos e Molhados. Eu lembro que eu tinha medo daquela capa e eu achava que eu não gostava daqueles homens aquela pintados. Da bandeja? Da bandeja com eles captados. Aí eu falava, mãe, esse cara é estranho. Ela é estranho não, minha filha, ele é artista. Maravilhosa! Ele é artista. Nunca esqueci dessa frase, ele é artista. Ai, maravilhoso. E aí sempre ouvi de tudo, assim. Uma coisa sobre a escuta da música, que eu acho que mudou muito da nossa época, porque eu sou da sua época também, né? Eu também fui adolescente nos anos 80. A gente ouvia álbum. E eu sei que você gosta de álbum também, porque quando a gente estava aqui no sítio, cozinhando e tal, você falou, eu quero ouvir este álbum. Não era assim, eu quero ouvir Bethânia, eu quero ouvir Gil, eu quero ouvir este álbum da Bethânia, eu quero ouvir o Mel da Bethânia. Você era bem específica. E aí eu percebi que eu e você, a gente tinha essa coisa em comum no nosso passado, que era, quando acabava de cantar, a Bethânia acabava de cantar uma música, a gente já começava a cantar outra. A gente já começa outra. E isso é uma coisa que tá um pouco perdida, eu acho, né? Em tempos de streamings e tal, e plataformas. Como que você escuta música hoje em dia? Eu continuo ouvindo álbum. Claro que eu tenho as minhas playlists, tenho as minhas músicas prediletas, tem aquela música que eu quero ouvir 50 vezes seguidas, e eu ouço ela 50 vezes seguidas quando eu quero. Mas isso que você falou é uma coisa que a gente precisa rever isso de alguma forma. Aproveitando que a gente está falando de amizade, eu ganhei uma amizade na pandemia, que foi o Zeca Pagodinho. Nunca fui amiga do Zeca, a gente se conhecia, imagina, meu ídolo. Mas através da Cissa Guimarães, ela aproximou a gente e a gente virou amigo de telefone. A gente se fala todo dia, a gente se fala demais. E ele, nesse ponto, ele não tem esperança, ele acha que isso acabou. Isso o quê? O álbum? Ele acha que acabou essa informação, quem tocou nessa música, quem fez o arranjo, ele acha que isso acabou e que não tem volta, que é uma tristeza. Mas eu faço isso, eu ouço o álbum e tem umas coisas que elas foram feitas para ser assim. Eu gosto muito de fazer roteiro de show. Todos os meus roteiros de show sou eu que faço. E é isso, o álbum, ele é um roteiro, o artista está contando uma história. O compositor ou o cantor está cantando a história dele, está mostrando a história dele, e o arranjador também está contando uma história. Total. Por isso que é gostoso fazer essa coisa de fazer o álbum. Eu adoro live temática, assim. Eu fiz do Mel, eu acabei fazendo Mel e Álibi, eu fiz do Outras Palavras, eu fiz do Realce. Fiz do disco da Velha Guarda Canta Paulo da Portela. E você fez algumas sobre amizade. Vou só citar que você fez Gil e Caetano. Eu não lembro agora se o tema era amizade ou se o tema era Gil e Caetano. E aí tinha amizade junto. Sim. E você falou que você ganhou um novo amigo, né, na pandemia e com as lives e tal, que foi o Zeca Pagodinho. Mas teve um momento de amizade super bonito também, que foi você com a Marisa Monte, que foi uma live histórica e recordista. Teve uma hora que eu entrei e tinha 12 mil pessoas. Eu deve ter tido até mais, sei lá. Sei que foi uma coisa assim. Chegou a 15 nesse dia. Não, eu lembro que na hora que eu entrei, eu falei, gente, tem quase 12 mil pessoas assistindo. Uma coisa, né, de noitão, assim. E o da Marisa, como é que foi? Era aniversário dela? Como que foi essa história? Então, era véspera de aniversário, porque eu fiquei receosa de fazer alguma coisa no aniversário dela e ter alguma coisa programada de fã-clube ou dela mesmo, né? E aí eu fiquei meio assim, né? Porque a Marisa é muito reservada. Então eu programei, fiz a live, separei o repertório, fiz tudo. E aí liguei pra ela, mandei uma mensagem pra ela, falei: Marisete, olha só, eu tô fazendo uma live em homenagem a você. Seu aniversário é amanhã, eu não sei se você vai fazer alguma coisa, enfim. Mas vou fazer hoje, só pra você saber, né, que a gente vai estar fazendo. E ela, chiquérrima, ligou e falou: poxa, que lindo, será que eu entro? Eu falei: sim. Ai, não sei, será, falei, Tereza? É a sua live, não, mas será? Falei, você vai entrar o tempo que você quiser e não precisa cantar. Porque tem isso também, assim, eu acho que as pessoas não podem ser obrigadas a nada, sabe?
Fiquei muito contente, por exemplo, no dia do Alceu, que o Alceu entrou e a gente conversou 1h40. Eu vi. Ele contou, cada história do Alceu tem 40 minutos, então deu para duas histórias. Por exemplo, o dia do Zeca mesmo, né, que eu fiz homenagem pro Almig Neto, que ele entrou, foi 1h20 de papo. Só que o Zeca você pode ficar 12 horas ouvindo aquelas conversas ali, que você não cansa, porque total. É tudo engraçado, é tudo... não dá pra... Às vezes tem coisas que você fala, gente, isso só acontece com ele. Mas assim, voltando, né, ao tema amizade, que eu acho que o gostoso, o que faz a gente querer e sentir tanta falta hoje em dia, né, da amizade, é que a amizade não é datada, né? Não é datada, não tem aquele pico que a gente tem no amor, sabe? De encontrar alguém e se apaixonar e aquela loucura de não pode ficar sem ouvir a voz e quer tudo e de repente, sei lá, passou uma nuvem, não existe mais nada, a pessoa muda e não é aquilo que você queria e não sei o que lá e aí já vem o ranço e não sei. A amizade mesmo, a amizade real, ela é uma coisa é uma condução de vida. Tanto que tem uma expressão que a gente usa muito e que às vezes eu entro e vejo pessoas, né, se portando, falando, dando opinião e não sei o que eu falo, meu Deus, fulano não tem amigo. A gente não usa muito essa expressão? Exato. Nossa, fulano não tem amigo. Não tem amigo. O não ter amigo é não ter aquele outro olhar, que é um olhar que cuida da gente. Que é o que a gente faz com um amigo. Amiga, não faz isso não. Exatamente. Não, amigo, olha só. Você quer, amigo? Não faz isso não, amigo. Não faz isso não. E isso é muito importante na nossa vida. A gente ter essa pessoa, que não é só a pessoa que tá rindo, que tá achando incrível as coisas, que tá se vangloriando, ou tá... Sabe? É também a pessoa do momento difícil, é da hora que a gente acha que não vai conseguir alguma coisa, ou que a gente está inseguro com a gente mesma, sabe? Isso é muito importante, Mar, é muito importante. E como que a gente mantém os nossos laços de amizade sem poder se ver ao vivo, sem poder se abraçar, sem poder se encontrar? Sim. Olha que loucura! E, no entanto, o que você está conseguindo fazer com as lives? Não só manter as suas antigas amizades ali vivas, mas promovendo reencontros, encontros você com outras pessoas e encontros entre pessoas que não tem nada a ver com você, porque vão lá na sua live para se encontrar. Todo dia que eu entro, eu encontro alguém e eu falo, oi, fulano, beijinho. E aí fica um monte de coraçãozinho, boquinha mandando beijinho, abracinho. Virou, de fato, um ponto de encontro possível, né, nessa época. E tem essa coisa que é muito... louca, maravilhosa ao mesmo tempo, que é dessas grandes figuras da música aparecerem na sua live de pijama. Caetano, eu vi já quantas vezes. É muito demais. Não dá pra explicar, assim. Mas teve um dia que ele foi... Eu até falei com ele, assim, ele foi um anjo. Que foi o dia do orgulho LGBT. Que ele entrou pra cantar uma música do Gil, porque tinha passado o aniversário do Gil e ele não entrou. E aí ele entrou e cantou Super-Homem. Super-Homem. Ai, gente, foi histórico. Foi a abertura da live. Nossa, foi uma coisa assim... Foi um festival de beleza, um negócio tão lindo. É muito incrível. E a atitude dele é tão linda, sabe? De estar ali, que foi um dia, inclusive, marcado por muitos depoimentos de dor, sabe? Foi muito bonito aquilo. Aquele gesto dele foi muito bonito. Ele é uma pessoa generosa, assim, né? É maravilhoso. O Caetano, é difícil achar adjetivo pra ele, né? É verdade. É muito difícil. O melhor adjetivo é veloso mesmo. Total. Mas além do Caetano, eu me lembro que no dia que teve... De novo, voltamos pra amizade. No dia que teve... que você fez uma live em homenagem ao Antônio Pitanga, Chico apareceu. Você já teve isso, Caetano, Chico, Gil... Zeca Pagodinho, Paulinho da Viola. Quem mais, gente? É até difícil de... Tudo bem que acho que são 3 meses já que a gente tá nessas, mas mesmo assim é um feito muito incrível. Paulinho, Simone, Marina,
A Betânia gravou um vídeo, Lulu Santos, a Betânia gravou um vídeo pra eu mostrar pro Pitanga. Ela assistiu a live dela, me mandou uma mensagem, pediu pra eu agradecer a todo mundo que entrou e cantou. Demais. Sabe? Foi muito, muito... E assim, Betânia, né? Eu falando com a Betânia no telefone, cara, na boa, sei lá, parece que é um sonho. A minha vontade era de gravar, ela falar, alô, Tereza? Ai, maravilhosa, maravilhosa. É demais. Nossa, cara, a gente só pode, acho que te agradecer, assim, por tudo. Esse podcast todo a gente tá falando aí de amizade, e aí eu acho que eu vou terminar falando de saudade, cara, que eu tô com muita saudade de te abraçar. Meu Deus. Também. Tê, olha, muito obrigada. Aliás, eu quero agradecer também a Gama por ter me chamado para fazer esse bate-papo, essa entrevista, que é um bate-papo, na verdade. A Gama, ó, Vasco da Gama, quase Vasco da Gama. Exato, tudo é Vasco, né? Tudo é Vasco. Enfim. Mas porque daí eu pude te reencontrar, assim, ainda que virtualmente numa tela. Então tá, meu amor, obrigada. Adorei. Depois desse papo ótimo, entra no site da Gama para encontrar outros conteúdos com o tema amizade. Tem o texto da biógrafa da escritora Hilda Hilst sobre a Casa do Sol, onde ela recebia milhões de amigos. Tem também Lô Borges, Martinalha, Helena Rizzo e outros mostrando fotos e falando de amizades antigas. Tem um texto que explica como e por que a gente faz amigos e um apanhado de dicas, filmes, livros e séries sobre o tema. E se você gostou desse podcast, eu te convido para ouvir o episódio anterior, em que eu entrevisto o Eduardo Schemberg, um neurocientista que pesquisa os efeitos do MDMA, o princípio ativo do êxtase, no tratamento de diferentes transtornos. Ele e sua equipe acabaram de publicar o resultado de uma pesquisa feita no Brasil. Aqui é a Luara Calvenic e este é o podcast da semana. A cada 7 dias, um tema novo para você. A edição de som desse podcast é da Laura Kapelushnik. Até semana que vem.